Bom dia, boa tarde, boa noite. Mobilizados evoluiu. Estou aqui, ó, sem plano de fundo, hein? Dessa vez não é gravação online, não é aquela imagem de fundo via IA que a gente acaba criando. E pela primeira vez aí hoje gravando num estúdio, não somente o áudio que você está acostumado, quem quer ouvir no Spotify, no agregador, também para quem quiser acompanhar aí pelo YouTube, né? Então é a primeira vez como Mobilizados, gravando aqui na região da Paulista, aqui na cidade de São Paulo, acho que bem famoso, todo mundo conhece. Até para falar um pouco sobre mobilidade, a Paulista é uma das áreas de início ali, questão da metrô, linha verde, mobilidade ativa, a Avenida Paulista aí aberta aos finais de semana, né? Principalmente ao domingo e aos feriados. Então, bom, hoje aqui não tem convidado nenhum, tem só os fãs e apaixonados por mobilidade aí que gravam comigo. Hoje nós estamos em 3. O Phil hoje acabou esquecendo no aniversário da mãe dele. Sim, eu estou o caguetando, estou dando uma de X9, porque eu sei que ele vai mandar para os pais dele para assistirem ou para ouvirem esse episódio. Ele esqueceu e ele tinha marcado com a gente, mas a gente sabe que mãe é mãe, esposa é esposa, filho é filho, e são mais importante que qualquer coisa, e obviamente a gente entende. Parabéns, mãe do Phil, 27/11. Ontem é aniversário da minha irmã, anteontem é aniversário da minha esposa. Então, dia 17 foi o meu. Vou dar parabéns aqui, já que ele falou. Eu não estou sozinho, eu sempre estou com os camaradas aqui de Mobilizados. Ale, parabéns atrasado. Obrigado. Te dei parabéns no WhatsApp, estava lembrando. Sim, verdade. Ele deu sim. E bem-vindo aí para essa prosa aí. Vamos ver como que vai sair vai ser coisa boa. dessa bagunça aí de uma hora nossa aí. Eu acho que vai ser legal. Então, boa noite. A gente está gravando aqui numa quinta-feira à noite, aqui, 19 horas. Boa noite. Também não estou só com o Ale, estava confundindo o Ale com o Phil. Tem uma bela diferença, o Phil ele é meio carequinho igual eu assim, não tem tanto cabelo ele é igual bem Ale. Mais alto, né? Bem mais alto, mais parrudinho e tal. Mas também estamos aqui com aquele cara que gosta de cheio de pergunta difícil, fala 500 coisas diferentes. Script. Não, ele trouxe um script roteiro. Aqui. E aí, Renan? Feliz, cara? Boa noite. Feliz de estar aqui nesse estúdio incrível, com essas pessoas maravilhosas para a gente falar de mobilidade. E como conselheiros de trânsito, né, que todos nós somos aqui conselheiros de trânsito da cidade de São Paulo. Para quem não sabe, vai ter eleição em breve. Provavelmente quando esse podcast sair, a eleição já foi. Vote na gente. A gente precisa do seu apoio. Não é um like, não é um joinha, é um voto. É um pouquinho mais complexo, mas enfim, ajudaria muito. Eu gostaria de deixar um agradecimento especial ao Mauro Cagliari, que foi o nosso último entrevistado, né? Graças a ele e as nossas dificuldades técnicas, a gente finalmente migrou para esse estúdio. Então agora fica aí estendido o convite para você voltar para um lugar ainda mais especial para receber você aqui. Então, Renato, acho que até pegando esse gancho, né? Quando você fala do Mauro aí, do professor Mauro, também conselheiro. E assim, o CMTT, você não é que você pode votar no Ale, você pode votar no Renan, ou você pode votar no Gustavo, ou no Phil, ou qualquer outra pessoa. O conselho ele é composto por várias cadeiras, titulares e vices, todos, cada qual com o mesmo peso de votação frente a projetos, ações que a prefeitura vem propondo nessa parte aqui de mobilidade da cidade de São Paulo. E a eleição está aí, né? Dia 1 e 2 de dezembro, né? A eleição está por aí. E para quem tiver ouvindo, eu acho que o podcast, ele sai depois da eleição, mas vale o registro que você não precisa votar só no Gustavo, só no Alexandre, ou só no Renan. Ele é composto por regiões, Zona Sul, Leste, Norte, Oeste, região Central. Ele é composto por eixos, mobilidade ativa, táxi, entidades sociais. Você tem N segmentos. Você pode votar lá em torno de 10 pessoas. Eu não lembro agora de cabeça. Desculpa, é uma falha minha não ter decorado isso. Se o Ale ou o Renan tivesse... Não tenho decorado, mas eu acho que é algo, inclusive, que a gente está batalhando que amplie, né? Exato. As câmaras temáticas e etc. Até para abrir um pouco ainda mais, né? O diálogo. Quanto mais pessoas dialogarem sobre o tema, não necessariamente pessoas que conheçam especificamente do tema. Como a gente já estava falando, né, o Ale, você comentou, né? A gente quer, o CMTT, a intenção é aumentar a quantidade de pessoas. Na verdade, a gente tem trabalhado... Nossa solicitação é que a gente conseguisse
ter um número maior. Se não me engano, o ônibus não tem, que é um transporte essencial para a cidade. Nós também transporte chamado alternativo, ou por aplicativo, ou transporte individual de passageiros, também há alguns anos já tem solicitado ter um representante. São aqueles que têm peso na cidade, né? Então, é fundamental que a gente tenha representantes, né? Mas eu acho importante a gente, né, dar um passo atrás e só exemplificar um pouquinho melhor para quem está caindo de paraquedas. A cidade possui diversos conselhos. Nós temos conselhos urbanísticos, nós temos conselhos do meio ambiente, conselho tutelar e o conselho de trânsito. Então, e nós somos representantes da sociedade civil. Eu acho que é importante a gente dizer isso, que é por isso que a gente pede voto para vocês aí, que a gente tem que representar o interesse da população e como que a gente faz com que a prefeitura entenda o que a população deseja através desses representantes que a gente quer continuar sendo aqui. Então, quando o Renan ele pega e fala, né, Conselho de Trânsito, né, não é só Conselho de Trânsito, né, Conselho Municipal de Trânsito e Transporte, tá, o CMTT. Então, ele engloba várias coisas. Tanto eu quanto o Mauro, os dois atuais, né, pelo menos até o final do mandato da parte de mobilidade ativa. O Ale é da parte de ônibus, né, Ale? Não, salvo engano, eu nem me lembro, é Zona Sul. Eu fui eleito pela Zona Sul. Então. Eu sou região central. Então, você vem espalhado. O Fio, ele é da Zona Leste, se eu não muito me engano. Então, são várias pautas, né? Mas, no fim, independente da região que você está situado, independente daquilo que você foi eleito ali, lembrando que o CMTT é totalmente voluntário, ninguém ganha nada com isso. Ali são pessoas... Igual quando eu citei, que você talvez... eu não conheço muito de mobilidade. O Renan é um exemplo. O Renan era um cara que ele entrou na mobilidade, começou a entender mobilidade, começou a cuidar, estudar um pouco mais sobre mobilidade, diferente de mim, do Fio, do Ale, que vemos aí de uma carreira mais extensa já há alguns anos. Eu já estou há 2 décadas, o Ale eu acredito que pelo menos 2... Do 14 anos. Então, eu já estou há 2 décadas dentro da área de mobilidade, o Ale um bom tempo, o Fio eu sei que tem aí próximo disso. Então, independente disso, o conselho ele é aberto para todas as classes. Então, porque às vezes a pessoa fala, eu conheço, eu tenho pós-graduação em MBA, mestrado, PhD de alguma coisa relacionada à mobilidade. Só que às vezes a pessoa, por exemplo, o Renan, que começou a estudar não faz muito tempo, específico essa área de mobilidade, tem uma dor ou tem uma percepção que o cara que é o mais estudioso do mundo não tenha. E o conselho é bom, ele é bom porque ele é aberto para todo tipo de pessoa. Todo tipo de pessoa para conversar e trazer esse tipo de situação. E tem que vivenciar, né? Para você poder opinar, você tem que vivenciar. E às vezes os acadêmicos, e aí obviamente não é uma crítica, mas é uma identidade que eu tenho, ou uma percepção, eles não vivenciam o transporte público. E quando você não vivencia, soa artificial querer opinar sobre uma determinada coisa, né? Eu já contei essa historinha, vou contar rapidamente aqui. Eu já tive a oportunidade de falar em algumas... palestras e etc. E eu saquei meu bilhete único, que levanta a mão quem veio de ônibus para cá. E na oportunidade só uma pessoa levantou, e eram centenas. Então, assim, como é que você pode opinar sobre um determinado modal se você não o utiliza, né? Então, acho que a vivência ela tem um peso muito grande. Por isso a importância da sociedade civil participar ativamente das câmaras temáticas ou do comitê, no caso especificamente de trânsito e transporte, para dar uma opinião específica sobre a dor, né? Esse é um exemplo. Então, somos todos membros aqui do CMTT, expressando as vontades dessa cidade, expressando as vontades de quem votou na gente e batalhando junto à prefeitura para fazer essas vontades serem ouvidas e serem transformadas em projetos para a nossa cidade. E dito isso, a intenção desse podcast hoje é a gente conseguir também fazer uma retrospectiva do que a gente já comentou, até agora, o nosso trabalho até agora, porque a gente teve convidados incríveis e para quem está chegando agora, está conhecendo a gente agora, não só em áudio, mas em pixels também, conhecer um pouquinho do trabalho que a gente já realizou aqui até agora. E o nosso último convidado foi o professor Mauro Cagliari, além de professor, muitas outras coisas, um cara incrível, também conselheiro com a gente. A gente conversou bastante sobre urbanismo, né? E sobre como entender a cidade de São Paulo. Teve alguns pontos que eu queria muito ter entrado mais a fundo com ele, se o tempo fosse permitir.
Uma coisa que ele falou que eu gostei muito é que a gente parte do pressuposto que as cidades brasileiras continuam crescendo e isso não é necessariamente verdade, principalmente para todas as cidades. Como isso vai mudar o urbanismo e, consequentemente, como a gente se move dentro da cidade. Eu acho que isso vai trazer grandes diferenciações. Eu gostaria de ter continuado a conversa com ele referente ao urbanismo que já existe, porque a gente vê os urbanistas muitas vezes reclamando de porque tem conjunto de casas aqui e ali, isso deveria ser média densidade, alta densidade. E eu acho, na minha perspectiva, a gente invalida o desejo dessas pessoas, em vez de talvez respeitá-lo e buscar outras soluções de mobilidade, a gente ter explorado isso um pouco mais, e entender essa dinâmica um pouco mais. E fora isso, acho que esses são os pontos que eu queria ter levantado com ele mais. Do Mauro? Do Mauro. Eu acho que assim, o Renan trouxe desse último, né? A gente gravou com o Mauro. Na hora da gravação, a gente não conseguiu entender e perceber que estava alguns problemas de eco. E realmente, quando a gente sai a publicação do episódio, a gente viu que não ficou tão interessante assim. Até por isso, o Renan, quando cita aí no início, que a gente entendeu que estava na hora de a gente fazer algo mais elaborado, até para quem escuta. A gente tem pessoas que nos escutam. Acho que respeito respeito para a gente e para quem nos exatamente, escuta. Acho que respeito ainda mais para o convidado, né? Sim. E acho que a gente pode fazer hoje, como a gente não trouxe nenhum convidado, até para fazer esse overview de tudo que nós fizemos, né? Eu acho que quando você fala de trazer de trás para frente, pode começar lá atrás, né? Também. Eu lembro que a gente fez o primeiro podcast falando ali, juntava nós três, mais o Phil, então nós em 4 pessoas, né? A gente citou ali um pouco o que cada um gostava da mobilidade, o que cada um conhecia ou deixava de conhecer. E acho que para quem talvez esteja ouvindo ou vendo pela primeira vez, já que a gente vai pegar esse overview, acho que é legal falar, né? Igual no meu caso, eu trabalho com ferrovias, trabalho com mobilidade, sou apaixonado por isso. Não vou falar que eu cresci apaixonado por isso, eu não sou um busólogo, um ferrofã, um aerofã, um taxifã, sei lá, de infância, porque tem muita gente que eu conheço hoje que é afinco dessa parte de transporte desde a infância, desde garoto. A minha profissão, a minha qualificação me moldou a isso. E hoje em dia, quando eu conheço algumas pessoas assim, eu falo, porra, será que eu tivesse tido essa percepção, esse amor lá atrás, será que seria bom ou pior para mim, né? Será que foi interessante? É aquela coisa de amor, às vezes você se apaixona por algo e ali você cria o amor. Às vezes você tá tão... Ou tem a questão contrária, você tem tanta paixão, tanto amor por algo, aí quando você tem a oportunidade de fazer ou ter, você fala, putz, não era tudo isso. A mobilidade comigo, o transporte, eu nunca na minha vida, eu tô com 38 anos, nunca lá na minha vida, até meus, 18, 19 anos ali, eu falava, pô, não gostava disso. Não queria mexer com nada disso e eu me apaixonei trabalhando. Eu queria saber de vocês, assim, como é que foi isso para vocês aí? A minha paixão é mais recente, mas eu gosto da mobilidade como uma maneira de comunicação entre a cidade e as pessoas, e ela também expressa quem nós somos como nação e como cultura. Eu acho que é uma maneira de trazer para o real uma linguagem das ruas, do urbanismo, das estradas, ou como que a gente se move, nos diz quem a gente é como país. Eu acho que quando a gente analisa a questão do relevo, por que a gente se move de determinadas maneiras, quando a gente analisa questões econômicas, que a gente vê a moto crescendo muito agora por questões econômicas, por questões de mobilidade, a gente vê os autopropelidos. Então, acho que geopolítica, tudo isso influencia em como a gente se move na cidade. Então, eu acho incrível a gente traduzir tudo isso que a gente vê nas notícias, influências chinesas, guerra comercial, e como isso acaba vindo para o mundo real através da mobilidade. Porque hoje é isso, hoje a gente está vendo uma enxurrada de carros chineses chegando, a gente está vendo mudanças de tecnologia, a gente está saindo talvez estejamos saindo do petróleo para ir para a eletrificação, a gente está vendo mais expansão do metrô, a gente está vendo essas diferenças vindo e como essa geopolítica acaba afetando a nossa vida no dia a dia. Então é isso que me apaixona da mobilidade. E lógico, pensar a mobilidade, né? Como chegar de um ponto a outro que é um quebra-cabeça gostoso. E você, Ale? Bem, eu acho que eu contei essa história lá no começo, eu teria que recuperar lá para ver, mas assim, o que me
me cria uma curiosidade, foi mais por uma questão profissional, né, de uma oportunidade que surgiu, mas quando eu procuro retrospectiva da minha vida, eu morei em Curitiba na grande expansão do sistema, da construção do sistema de corredores de ônibus, né, que moldou muito do Brasil 70, 80, 90, até agora, depois migrando para o BRT. Então, vivenciei, eu morava numa região, era uma expansão em Curitiba, num bairro de expansão, que quando eu mudei era terra batida, depois foi asfaltado, mas já tinha um grande terminal de ônibus, e dali saíam os corredores de ônibus. E depois, 20, 30 anos depois, voltando a Curitiba, com uma certa frequência, você viu que, ou você percebe que permitiu a expansão da cidade, mas a cidade caiu numa armadilha. Então, Curitiba hoje tem os problemas tradicionais da grande maioria das capitais brasileiras. Né? Então, ela não soube aproveitar, talvez, esse planejamento prévio, e ela foi contaminada pela expansão dos carros como transporte individual. Né? Então, isso acaba sendo um grande aprendizado no meu entendimento, mas, ao mesmo tempo, muito bem colocado pelo Renan, é fascinante ver como as pessoas acabam sendo influenciadas e influenciando, porque a forma como é construído o sistema molda muito como a sociedade vai viver. Em São Paulo, nós temos os nossos casos aí de pessoas que acabam gastando mais de 2 horas do seu dia entre indas e vindas diariamente. Isso muda tudo, a forma como é estruturada aquela família. Né? E por conta disso, a gente acaba pensando como é que a gente vai construir esse ecossistema. Aí entra no urbanismo, planejamento e etc. Então, acho que a gente consegue... A gente meio que hoje foi uma coisa assim, vamos conversar com o que a gente vem falando mobilizados, né? E o Renan montou aqui um seu overview, né, pra gente aqui. E eu acho que a gente consegue encaixar legal para falar tudo meio que um resumo que a gente vem fazendo. Sim. E foi falado. Quando o Ale traz, que você falar, ele fala, eu vivi Curitiba, 70, 80, 90. Todo aquele planejamento e tal, desde a época do Jardineller lá. O primeiro convidado nosso foi o Rafael Castelo. Exato. Então, quando a gente fala dessa coisa de planejamento, São Paulo ela tá revivendo a questão dos bondes aqui na região central. No centro expandido de São Paulo. E assim, os feedbacks que eu tive de colegas, tem um colega meu, inclusive, lá do Rio Grande do Norte, um busólogo. Eu aprendi o termo busólogo com ele, porque eu só conhecia a Ferrofan. Quando eu mandei para ele o nosso podcast, cara, ele ficou encantado. Mas não comigo falando com vocês, não. Ele ficou encantado com o Rafael. Sim, com certeza o cara... Até a gente precisa contextualizar quem é ele, né? Sim. O Rafael Castelo, ele é um doutor na área de mobilidade e planejamento. Ele está sendo o gestor, o responsável na questão do planejamento do VLT São Paulo. Então, toda a interface, todo aquele projeto funcional, o processo executivo da coisa, toda a parte técnica para que saia de fato do papel, é a equipe dele que está ali gerindo, óbvio que é uma equipe grande, com outras empresas atuando, outras situações, mas ele está sendo, a gente costuma dizer, o pai da criança, né? Óbvio que ninguém faz nada sozinho, mas ele conhece o projeto de cabo a rabo. Mas eu tenho um porém muito forte com essa questão desse projeto. A gente vê esse projeto 2 vezes. A primeira vez no CMTT e a segunda vez no nosso podcast. Juro para vocês, não ficou exatamente claro para mim o que ele vai solucionar exatamente no centro. Não ficou 100% cristalino. Porque do ponto de vista de turismo, as pessoas já caminham muito no centro. Se você quer que as pessoas consumam, se elas são turistas, quanto mais elas caminharem, geralmente isso é mais eficiente do ponto de vista de turismo para elas vivenciarem a cidade e consumirem na cidade. Então, assim, do ponto de vista turístico, eu não entendo exatamente que problema ele veio resolver. Agora, e do ponto de vista de transporte, quando a gente estava conversando com ele, que eu comentei com ele, né? Mas as estações da região central já estão superlotadas no período de pico e o bonde, né? O VLT, vai fazer com que as pessoas cheguem mais rápido numa estação que já não dá abasto para a quantidade de pessoas que tem lá. Então, foi isso, assim, para mim não ficou exatamente cristalino. O problema que vai ser solucionado com o VLT do centro vai ser este. Eu não sei se ele nasce para resolver um problema. Minha opinião, ele nasce para ser um vetor de transformação e reestruturação ou reurbanização do centro. Porque ele se soma ao projeto do governo do Estado para construir um novo espaço do governo do Estado de São Paulo. Então, ele se soma... são várias iniciativas que somadas vão conseguir
eu não acho que ele vai solucionar um problema. Talvez ele crie novos problemas. Isso é fato. Mas eu acho que ele dá talvez o que o Rio conseguiu construir com o VLT. O centro do Rio teve uma transformação incrível. E eu acho que ele traz isso para o centro de São Paulo. Porque se a gente olhar o que o bonde fez por São Paulo por 40 anos, vamos assim dizer, né, até ele ser efetivamente desativado, talvez ele faça por isso. Na verdade, eu acho que existe talvez numa memória afetiva para a cidade de São Paulo a importância que o centro teve como transformador. Né? O centro era, até a década de 60, vamos botar como... Eu não sou historiador, mas assim, o que eu ouço e a gente tem acesso a alguns materiais, o centro realmente mostrava a pujança da cidade de São Paulo. Antes da Paulista ser esse papel, e depois a Faria Lima, e depois a Berrini ter esse papel de eixos econômicos da cidade. Então, o centro, vamos dizer assim, onde os grandes bancos ficavam. Né? Então, ele tinha esse papel fundamental. Então, eu acho que ele vem resgatar isso. Ele vai mexer na questão do mobiliário urbano, ele vai, obviamente, o objetivo é tirar os carros da rua, em parte, né? Integrar modais, que eu acho que é outro ponto importante também. Agora, só fazendo para a gente ter ideia. Eu acho que eu vou mais na linha do além, um pouco na contramão do que você na sua opinião, óbvio, né? Cada um tem a sua opinião. Claro. A gente é um podcast, óbvio. Eu acho que até a gente pode aproveitar e dizer por que nasceu Mobilizados. Exato. Porque assim, o Mobilizados, cada um tem a sua opinião. O Mobilizados, ele não tem a opinião dele. A opinião do Gustavo é a do Gustavo, a do Alexandre é do Alexandre, a do Renan é do Renan e do Felipe é do Felipe. Nem tudo que eu falo, outros concordam e vice-versa. Então, esse debate, essa conversa tranquila. E essa questão, quando o Renan traz, eu vou falar da minha opinião, né? A questão sobre o VLT. Eu acho o projeto maravilhoso. Eu gosto. Eu também acho ele maravilhoso. Eu acho que o projeto é maravilhoso. E assim, o transporte em si, quando você planeja um modal de transporte, quando você planeja uma linha de ônibus, ou uma linha de trem, ou de metrô, ou esse caso do VLT Centro, não necessariamente, mais ou menos, eu parto um pouco da linha do que o Ale traz. Não é que você vai solucionar todo um problema, todo um contexto apenas com ele. Essa questão do desenvolvimento social, um dos principais fatores que você considera, às vezes, quando você vai pensar, na minha forma de analisar e de pensar no transporte, é o cunho social, o cunho do desenvolvimento. Então, você revitalizar toda essa região central de São Paulo. Você vai conectar essa questão da conectividade entre modais. Eu sei que as estações são cheias, você vai talvez abastecer mais rapidamente. Só que a gente não consegue, às vezes a gente fala, eu não analisei, eu não vi, eu não consigo emitir uma opinião, porque eu não vi as simulações que eles utilizaram em softwares, sei lá, eles podem ter utilizados ali em softwares, por exemplo, um Visum da vida, um M, qualquer outro, tem N softwares de simulações de macro e micro regiões. Eu analisando, apenas olhando por fora. Entrou X pessoas na estação A e vai descer, costuma, sei lá, uma origem e destino, uma PD ali. Eu não consigo analisar. Tanto que na gravação, o próprio Rafael ele falou: eu fiz um 4 etapas muito breve. Sim. O 4 etapas, para quem talvez não seja habituado, é o método mais usual, mais conhecido para determinação de demandas. Então você tem ali a contextualização dele acadêmica. Eu aprendi isso em graduação. Só que, ainda assim, a demanda ela é muito volátil. Ela é muito assim, tem a demanda reprimida, você acaba mudando o comportamento das pessoas. Por isso que eu tô apaixonado pelo projeto, porque eu vejo, você vai revitalizar todo o centro. Eu concordo nessa sua questão, que a questão, por exemplo, cunho turístico. Talvez a pessoa ali como andando em volta vai consumir mais. Mas você também abrange muito mais, porque se você vê o traçado do VLT Centro, não é que ele está ligando, por exemplo, da Praça da Sé até a 25 de Março. Que é um trecho curto. Não. Ele vem cortando todo um centro. Ele é um espaço longo. Então, você subalimenta também os comércios dessas demais... Você expande essa questão comercial da coisa. Você descentraliza aquilo. E um centro ali que, assim, todo mundo aqui conhece. A 25 de Março, por exemplo, ou o Brás, ou Santa Efigênia. São regiões pequenas, mas densamente muito
povoadas ali para quem compra. Então eu acho que é uma tacada de mestre. Foi genial, cara. Não sei se vocês entenderam essa linha. Minha percepção é que ele vem... A palavra atacar talvez não seja mais adequada, mas ele se soma a diversas vontades que estavam reprimidas por muitos anos. O centro de São Paulo vem se degradando há algumas décadas, né? E recentemente, ou algumas décadas a mais, nós temos tido o problema da Cracolândia, né? Que se expandiu e etc. E muitas iniciativas dos últimos governos, seja em âmbito do Estado ou da própria Prefeitura, se mostraram ineficientes. Então, existe um termo que é utilizado, e a Paulista é um exemplo claro disso aos domingos, que quando você ocupa o espaço urbano, a sociedade vem. Então, e eu, inclusive, fui um dos grandes críticos de fechar Paulista aos domingos. Porque eu tinha uma cultura muito do carro. Pô, vai me atrapalhar, né? Meus pais ainda moram aqui em Perdizes, e era um caminho natural, sair da Zona Sul, passar pela Paulista para chegar em Perdizes. E eu queimei a língua. É espetacular. Você vê nos finais de semana aqui, é espetacular. A gente brinca, né? É um encontro de todas as tribos, todas as pessoas. E funciona muito bem. E, cara, eu acho sensacional. Eu venho aqui, posso vir aqui com a minha esposa, com minhas filhas, ou posso vir aqui com a minha mãe, ou com a minha avó, que é mais idosa. Cara, as pessoas se respeitam, as pessoas se tratam todos como iguais, porque tem que ser assim. Eu acho que tem que ser assim porque nós somos assim, somos iguais. Eu acho assim sensacional a Paulista, essa integração, não somente é uma integração humana, é uma coisa assim, cara, funciona muito bem. Que eu acho que poderiam ter outros locais assim espalhados pela cidade, que a Paulista eu até pensei também. em Moema é um bairro que precisa disso. É algo semelhante que tem no Elevado, que você tem ali aos finais de semana, tal. Cara, eu acho a coisa mais linda. Eu acho assim, mas acho que é uma mudança de paradigma muito grande, né, para muitos paulistanos, no sentido de que eu pego o exemplo dos meus irmãos menores, né? Eles já vêm com uma cultura assim, de reciclagem muito grande, eles já têm na cabeça o que vai em cada lixo. Eu não consigo fazer isso, tenho muita dificuldade. E eu penso que isso traz um pouco para a questão da mobilidade, porque tem muito paulistano que pega carro para tudo, você não tem que pensar. Mas acho que quando a gente vem com o VLT, quando a gente vem com outros modais, a pessoa tem que fazer esse cálculo mental. Toda vez antes de sair de casa, eu vou de bicicleta, ou eu vou pegar o metrô, ou eu tenho essa linha de ônibus, ou eu vou consultar que horas o ônibus passa. É uma mudança de pensamento, de cultura da cidade que ela precisa interiorizar, que acho que ainda vai custar um trabalhinho para alguns. Mas, voltando para a questão do VLT, o nosso segundo episódio, né, foi sobre... a gente acabou falando muito sobre hidrogênio, né? Por causa que o pessoal da Rotem tem essa tecnologia. O nosso segundo... Rodrigo Policarpo. Foi o Rodrigo Policarpo, exatamente. Eu tentei pesquisar um pouquinho mais sobre o assunto. Né? No nosso podcast, eu acho que eu consegui entender que talvez o hidrogênio esteja nesse momento de ceticismo, mas porque a tecnologia ainda está avançando aos poucos. Então, por mais que eu, pessoalmente, seja neste momento contra, eu acho que é uma tecnologia que vai avançando e a gente vai ter que manter a cabeça aberta. É amor e ódio. Hidrogênio é amor e ódio. Mas é porque, por exemplo, para estocagem disso, se você vai estocar o hidrogênio na forma líquida, ele precisa estar perto do zero absoluto, você gasta uma quantidade absurda de energia para você conseguir estocar aquilo em forma líquida. Se você vai estocar em forma gasosa, você precisa garantir tanques com uma alta pressão. É a menor molécula conhecida pelo homem, né? Então, assim, ele escapa muito fácil, ele vaza muito fácil, ele precisa de muito volume para ser armazenado. Então, assim, quando a gente coloca todos esses desafios, eu tenho muita dificuldade ainda de ver um VLT movido a hidrogênio. Cara, eu acho assim, eu tava até brincando, não lembro se eu fiz essa analogia quando nós gravamos. Eu confesso que foi o episódio que eu fiquei mais, não vou falar que eu fiquei mais perdido, porque assim, eu conheço bastante mobilidade. Hidrogênio eu conheço pouco. O Renan, acho que o cara que mais... Tirando o Fio, até porque trabalha bastante com isso, né? Foi ele, inclusive, ele que trouxe o Policarpo convidado. O Renan, eu acho que foi o cara que mais ali, eu acho que fez a lição de casa. O Renan, sim. De nós aqui, o Renan é o que mais faz lição de casa. É o que mais ali estuda tal, tanto que mais ali fica punhando ali, no bom sentido. Agora tem que fazer assim, né? Não, mas tá certo. Então, o Renan, assim, a gente fica olhando. O do hidrogênio, eu confesso que foi o que eu fiquei mais assim, é o que eu mais aprendi um pouco gravando. Aí a analogia que eu ia fazer, eu lembro assim, eu era garoto, o Ale é um pouco mais velho do que eu, sim. O Renan também.
Se bem que o Renan não, o Renan acho que tem a minha idade. Tá acabando comigo. O detalhe é que o Renan, todo arrumadinho, eu aqui, ó. Semi-careca aqui, 80% da cabeça não tem cabelo. Ela vai editar o vídeo e vai sair com cabelo. Ah, vou fazer aqui, ó, jogar o cabelinho de lado aqui. Aí eu lembro meu pai, né? Não pode pai... custar mais caro, hein, pra colocar cabelo. É mais caro. Eu lembro que quando eu era garoto, o meu pai tinha aqueles antigos golzinho a batedeira e tal. Eu lembro aquela coisa, carro a álcool, tem que ficar esquentando, ligar o afogador, que não sei o que e tal. Puxava ali, ó. Puxava aquela coisa, década de 90, início dos anos 2000, aquele paradigma. E o álcool já era mais barato e era, teoricamente, muito mais limpo do que era considerado, que não é um combustível fóssil, o álcool. O álcool ele vem de cana e tal. Aí hoje em dia, a gente tá aqui em 2025, hoje em dia você não compra mais um carro só a gasolina. Você, a não ser aquelas pessoas que depende do nível. Você vai comprar uma Ferrari, vai comprar um carro de carro luxo, não produzido no mercado brasileiro. Aí você vai comprar um carro só com gasolina, mas não vou nem falando do clássico carro considerado carro popular hoje, que todos são flex. Até os carros, sei lá, os SUVs da vida, você não acha mais. Ninguém quer mais carro só a gasolina. Hoje mesmo, meu carro, eu brinco que meu carro ele vê gasolina, sei lá, uma vez a cada 1 ano, 2 anos, olha lá, que ele está sendo habituado a utilizar no álcool e o próximo atender. Ele é alcoólatra e atender essa próxima ele começar a usar só o carro elétrico. A gente vai migrando. Então você vê essa questão quando você fala do hidrogênio. Sobre a questão do paradigma. O Ale traz também, ou você ama ou você odeia. Era igual o álcool com a gasolina. Sim, mas eu acho que tem muito dessa questão de pressão de mercado. A gente conversou sobre isso. Depende de quem detém. Aí é um poder geopolítico e política pura mesmo, é econômico. Eu entendo que o hidrogênio tem um papel a cumprir, mas depende muito da matriz do país. Quer dizer, jogaram muito a gente ter o chamado hidrogênio verde, né? E de primeira, segunda, terceira e N gerações. A própria Hyundai acabou de anunciar que vai forte para hidrogênio nos próximos, numa briga para ser líder de mercado contra a Toyota, que sempre foi referência né? Então vai depender muito de como o mercado conduzir, né? Então, mas a gente vê hoje as fazendas solares e a energia eólica sendo cortada porque a gente está produzindo energia demais. Se a gente problema de planejamento. Então, né? mas se a gente usar essa energia do nosso extra... país. Se a gente está acontecendo na Austrália também, que eu vi que está acontecendo isso na Austrália. Verdade. Eu gosto de ver que, assim, às vezes a gente se menospreza como país, mas tem países desenvolvidos também aí dando essa cabeçada. Essa cabeçada. Acho que a Inglaterra também. Então, assim, aí eu fico pensando, se a gente está com excesso de energia verde agora... faz mais sentido economicamente usar esse excesso para produzir hidrogênio verde? E aí vai realmente ser algo que a gente vai usar mais para frente? Então, eu acho que é manter a mente aberta para o hidrogênio, mas eu ainda vou ficar na minha posição de que para a mobilidade individual, não. Aí vai o gancho do outro convidado. Contigo, porque você convidou. É verdade. Você que ele apresentou ali pra gente. E hoje em dia eu tô até parça dele no LinkedIn. O Diego Buzz é um cara muito legal. Um abraço para ele, espero que ele assista. Eu ia falar, quando a gente está falando de planejamento, etc., e você comentou dessa questão de criar um novo hábito, será que eu pego A, pego B? Quem resolve isso é a tecnologia. Por isso que é fundamental, as prefeituras, em São Paulo está atrasado nesse sentido, agora saiu publicamente o projeto que a Optai, do amigo Humberto, está trabalhando, que é o projeto do controle digital do transporte e da mobilidade. Né? A Clever Devices foi a vencedora de uma licitação na cidade de São Paulo. A Spentrans agora, a partir do evento da NT, tornou público do desenvolvimento de um controle digital da mobilidade. E aí entra o que a gente chama de mobilidade as a service, o MaaS, né? Mobility as a Service, e tecnologias como a da Octibus, que é a empresa que o Diego Buzz trabalha, que tem sistemas de controle e de gestão do transporte público, especificamente do ônibus. Né? Então, ele veio para mostrar essa contribuição. Ele trabalhou muitos anos na EPTC, que é a empresa de transporte público lá da cidade de Porto Alegre. Né? E isso é fundamental. A tecnologia ela traz essas ferramentas para a gente fazer a gestão do transporte. Né? Então, quando a gente sai e já existe mais de um fornecedor para a cidade de São Paulo, tem uma empresa que chama Primova, que também
fornece sistemas, você controla, eu quero de A para B, e lá eu digo, de ônibus vai ser tanto, eu pego a linha A, depois eu pego a linha B, ou eu conecto a linha A, depois eu pego o metrô 1, 2, 3 ou 4. Então, a tecnologia tem esse poder de transformar e de inserir de forma adequada o uso do transporte. Então, a gente está vivenciando esse momento de transformação que nem a gente teve. Quem na época usava aqueles guias antigos de papel, quando a gente ia de A para B? Não sei o que é isso não, cara. Isso não é no meu hoje tempo. Nem virou peso de porta. Eu não sei o que é isso, eu não sei o que é lista telefônica, o que é ficha, cartão. Aí, até colado. Cara, nem cabelo eu tô tendo mais, bicho. Você, quem sabe eu tenho. Futuramente, quem sabe eu tenho. É que eu sou novo, tá nascendo ainda, né? Tá nascendo, tá crescendo, então... Cara, essa questão da tecnologia que você tá falando para otimizar, né, o trabalho de mobilidade, eu tive também lá na Arena NTT, pude observar algumas coisas. Tá cada vez surreal, cara. Tá cada vez assim que você fala, tá o vértice de crescimento assim, e novas coisas chegando. A gente fala bastante, quando você trouxe aquela questão dos carros chineses, quando a gente estava falando um pouco tempo atrás, mas tem muita coisa aqui no Brasil que tá surgindo, cara, e tá sendo referência. Uma das coisas mais interessantes que eu vi recentemente, aqui em São Paulo, não sei se é no Brasil inteiro, mas eu sei que aqui em São Paulo já é obrigatório, pelo menos na Série A do Campeonato Brasileiro, hoje em dia você precisa de reconhecimento facial para você acessar os estádios. Eu sou sócio torcedor, minhas filhas de 5 anos vão comigo para o estádio. Clube? Sou corintiano. Como grande parte das pessoas que escutam. Isso a gente não vai perder, não. E assim, até minhas filhas, que são pequenas, vão fazer 6 anos, elas são minhas dependentes, elas têm a biometria cadastrada, né? E você acessa, você tem esse controle. E, se eu não me engano, o metrô do Distrito Federal, cara, eles estão acessando por biometria. E com isso é interessante, né? Daqui a pouco o Ale trouxe. Daqui uns dias você vai perguntar quem chegou aqui com bilhete único. Ninguém, filho. Bilhete único é só quem não. Inclusive é legal você tocar nesse papo da facial, porque eu não sei se vocês se recordam, um tempo atrás, nós tivemos um problema sério na linha amarela do metrô, que foi uma ação que foi desenvolvida, se não me engano, pela LG, empresa coreana, e que tinha uma reação naquelas... tinha uma interação e uma reação ao teu facial. Isso virou um processo por conta do uso da tua imagem. E agora a gente tem a LGPD já publicada, a Lei Geral de Proteção de Dados, e o uso da biometria ela deve vir via consentimento facial, né? Então isso é algo importante a ser colocado. Aí vai dizer, mas China todo mundo usa, é facial, lá é mais moderno. A gente tem acesso a essa tecnologia, só que a gente tem que entender que lá o Estado tem um papel diferente do que o daqui, né? Nessa questão das liberdades individuais. Então, quer contribuir? Por favor. Não, mas é porque assim, eu acho que dos episódios nossos, acho que esse para mim foi o mais difícil, porque não conseguindo visualizar a questão do software, né? O software fica muito difícil de opinar. Até pedi para o Diego Buzz me mandar mais um material para eu conseguir dar uma lida, conseguir tentar entender, mas é bem difícil. Mas eu levo isso um pouco para a questão das redes sociais. Hoje em dia a gente já fala tanto sobre como o algoritmo dita as nossas ações e como ele dita como a gente até pensa. Eu fico com esse mesmo receio de entender como que a inteligência artificial que vai montar, né, e gerenciar o sistema de transporte, quais são os vieses dessa inteligência? Ou o que ela prioriza? Isso é customizável? Isso não é customizável? E a outra situação foi não achar que isso é uma panaceia, né? Porque se você levanta os dados muito mal, ela vai planejar erroneamente. Então, assim, ela não pode ser vista pelo gestor público como, vou contratar a empresa e tudo vai ser mil maravilhas. Se não fizer aquele trabalho de base ali, como que eu conto quantas pessoas passam naquela via? Você tocou num ponto importante. Então... Eu acho que assim, antes de vocês continuarem, o Renan, desculpa a minha ignorância, o que é panaceia? Não precisa cortar, não é Pauliceia, Panaceia. Eu conheço Pauliceia, mas Panaceia, bicho. Eu tô aqui igual aquele meme da Nazaré lá, né? Remédio que vai resolver tudo. Tá. Eu comecei a ligar aqui hipotenusa, cateto, Pitágoras, Bhaskara. O vocabulário aqui é vasto. Vai brincando. Cara, você viu?
Então, antes que o Ale falar, eu acho que essa fala que o Renan traz sobre a questão que eles vão ser utilizados, né? Hoje em dia a gente tem muita questão da, por exemplo, a pesquisa da região metropolitana de São Paulo, que é pública, a pesquisa do metrô, vários municípios fazem as deles. Pensa, não sei, na questão da inteligência artificial, que eu acho que vai ajudar, e hoje em dia a IA está aí cada vez mais aplicável. A IA existe há muito tempo, é que hoje em dia ela está muito mais difundida, né? Tem tecnologia pensa numa tecnologia, sei lá, você vai chegar a um ponto de você acessar ou transporte público em si, independente se é ônibus, metrô, trem, VLT, seja lá ainda. E talvez chegue o momento até no transporte individual, por aplicativo Uber, tal. DRT mesmo, sob demanda mesmo. Sob demanda, você tem igual hoje em dia. Hoje em dia eu mesmo não ando com carteira, eu ando todo no meu celular e eu habilito com a minha facial. Sei lá, me roubaram. Não vai conseguir habilitar porque vai precisar da minha facial, não acesso nem por código. Então, pensa, sei lá, a pesquisa como você consegue moldar quando você traz a questão do algoritmo do seu celular. Igual, eu gosto de ficar vendo lá para me relaxar Para me relaxar, não. Para eu relaxar. Me relaxar, eu dei uma assassinada no português agora. Mas para eu relaxar... Para quem não fala... Para quê? Panaceia. Panaceia, ou soltaram me relaxar ou eu relaxar, eu tô no lucro, bicho. Então, assim... Pensa, igual no meu algoritmo, eu entro lá no meu Instagram, eu gosto de ver vídeos de gatinhos, de meme, daí começa a aparecer aquela cacetada. Gosto de ver coisas de futebol americano, aparece aquela cacetada. Então o algoritmo já reconhece o perfil do usuário. Ou pelo menos você acha que você gosta, ou ele está entregando Ou ele está entregando aquilo que... esse é um ponto. Esse é um ponto. Exato. Mas ainda assim, se eu não gostar, é só eu não dar like e falar, não quero ver, não está me interessando mais. Agora pensa como passageiro mesmo. O Renan, ele reconhece, ele tem a facial do Renan cadastrada. Essa lataria aqui, esses olhos azuis aqui, ó, bonito, cadastrado. Aí chega ali, ó, pô, provavelmente vão ter, ou se já tem algum software que vai analisar como que é a demanda do Renan. O Renan comportamental. O segunda, quarta e sexta, o Renan sai da casa dele, ele vai de Uber até um ponto, vai para academia de Uber, aí da academia ele vai trabalhar, sai lá da Zona Sul e vem até a região central, aí você pega a linha azul, depois pega a linha verde, sem você precisar fazer pesquisa nenhuma. Você já adquire o perfil de uma pessoa. Depois pega o meu, pega a do Alê. O quão isso aí é importante para você fazer um planejamento. O quão assertivo isso já não vai ser, cara. A gente fala assim, é algo surreal. Não é. Não, algo que já está muito intrínseco. Não, mas que seja assertivo, eu não duvido que seja assertivo. A minha preocupação é como essa informação vai ser usada. Porque eu acho que é aí que é onde entra talvez o viés da máquina, o viés da inteligência artificial. E a questão do consentimento, né? Mas de como, por exemplo, ela vai priorizar na hora de fazer a montagem dessas linhas, ela vai priorizar a qualidade, ela vai priorizar o número de passageiros, ela vai priorizar o transporte público, ela vai priorizar, em determinados casos, o transporte individual. Como que o gestor público vai pegar e usar essa ferramenta de maneira que... Como que ele vai dar a cara dele? Porque é isso. Quando a gente fala de mídias sociais, a gente sabe que o algoritmo nos leva para alguns lugares. Tanto é que a nossa sociedade está polarizada. Uma das razões é o movimento das mídias sociais. Então, o mundo digital está nos moldando e a gente moldando o mundo digital ao mesmo tempo. Então, é isso que eu me preocupa em usar a inteligência artificial para o planejamento urbano. Porque você sabe que aquilo vai ter um impacto na vida das pessoas e como esse impacto vai se dar, que não está muito claro para mim ainda. Eu acho que o ponto da inteligência artificial, mais do que a própria em si, é como você a alimenta. E esse é o ponto importante. Se você tem um gestor, um grupo de gestores mal intencionados ou não bem preparados, a inteligência artificial vai ser um tiro no pé. Acho que ela vai potencializar os erros, né? Eles vão ficar mais feios ainda do que poderiam ser. Pode ser. Vai ser muito daquela forma como você interpreta. Se você entra no Google, eu tô com uma dor no dedinho. Ele não vai falar que o dedinho foi porque deu uma pancada ou alguma coisa simples. Sempre parar. Você vai ter que cortar. Eu sempre vai ter que cortar. Você vai ter uma dor de dedinho, daqui a pouco você perdeu o braço inteiro, pelo que tá ali. Então, só que eu não sou médico, nenhum de nós três somos médicos.
E quem interpreta de fato o resultado das coisas seria o quê? É um médico, um profissional. Por isso que é importante ter conhecimento, Exato. né? E no planejamento, mas no planejamento ter capacidade. É a mesma forma que acontece. Eu trabalho com planejamento. Eu utilizo a inteligência artificial na minha rotina diária para tirar algumas dúvidas, porque às vezes você precisa daquilo para, sei lá, para fazer resumos, para ter, porque é algo muito metodológico muitas das vezes. Mas aí cabe aquilo que eu aprendi, analisar. Tudo que você, sei lá, se você gera uma pesquisa de 2, 3 páginas, você vai ler aquilo. Você vai entender o que está falando. E você tem uma noção básica. Você não está pedindo para você aprender com aquilo. Você, às vezes, você vai pegar alguns insights para você maturar aquilo que você quer fazer. Essa questão quando eu trouxe, pode fazer, imagine a questão facial e tal. Pô, aquilo ele vai dar um insight para a equipe de planejamento, ali, arquitetos, engenheiros, profissionais de mobilidade, técnicos de transporte. Então, isso vai dar, são vários insights que você vai ter, que você fala, pô, eu não tenho, eu consigo mensurar. Daí você fala, pô, vou mensurar qualidade, quantidade e tal. Aí vai depender da premissa que aquela equipe que está planejando, eu preciso planejar, reestruturar aqui sei lá, eu vou em Osasco, eu tenho que reestruturar toda a rede do plano de mobilidade urbana. Pela PMNU, todo município com mais de 20 mil habitantes é obrigatório desde a criação do plano de cidade. Do plano da cidade. 2012. 2012 lá, então, e agora a gente está na época de revisão. 2012, a cada 10 anos você revisa. Então, não é, lá em 2012 era agora já é outro. Então lá você não tinha essas ferramentas que você tem hoje. Então você vai colher todo esse comportamento. Pensa colher o comportamento. Um exemplo, eu estou planejando, igual eu citei o seu exemplo, o Renan, a rotina de mobilidade do Renan. Já pensou se tem lá na sua região mais 3 mil Renans que tem uma rotina muito semelhante à sua? Pô, será que não convém te atacar? Ou vamos fazer uma linha de ônibus que atenda eles? Não, o ônibus não vai atender. Qual que é o tipo de transporte de modal ali que vai atender com uma certa qualidade, conforto e eficiência esses 3 mil Renans que tem um perfil semelhante. Aí vai entrar, você cria assim, uma metodologia para você definir qual modal, definir qual é o traçado, qual é a parada, início e tal. Todo esse plano que é feito. Então, por trás da IA, eu entendo que tem que ter essa forma. Aí vai caber o quê? O gestor público, o gestor privado, os profissionais que ele contratam. Aí vai da pessoa que está contratando, você consegue. Hoje em dia você consegue. Eu acho que inclusive é um gancho, voltando lá no nosso começo do papo de hoje, a importância da CMTT e a importância de termos políticas definidas de transporte. Porque não é só enfiar gente dentro de ônibus ou enfiar dentro de gente de metrô. É dar qualidade a essas pessoas num preço justo. E aí a gente pode aproveitar e entrar no papo da gratuidade, né? E as armadilhas da gratuidade. Né? Mas entender qual a importância de ter o planejamento como pontapé inicial. Né? Não só o planejamento, mas sim o desejo das pessoas ser escutado pela prefeitura. Eu acho que esse é o nosso principal papel como conselheiros, assim. Representar as pessoas da cidade, expressar nossos desejos junto à prefeitura e a prefeitura encontrar os caminhos técnicos para chegar aonde a gente quer, o nosso modelo de cidade que a gente quer. E eu te digo, e aí eu posso, de coração, e eu já compartilhei isso com vocês em outras oportunidades e até no nosso grupo lá da CMTT, que a gente tem no WhatsApp, que me sinto frustrado nesse primeiro mandato, né? No período 24-25, da gente não ter conseguido alcançar alguns parâmetros mínimos ou alguns requisitos mínimos de ser ouvido. Né? A gente, muitas das vezes, chega apenas para ser validado na solução apresentada. Então, o próprio projeto do Bom de São Paulo, que eu te confesso que me surpreendeu positivamente, que bom que a gente teve a oportunidade de ser apresentado a ele, mas talvez fosse apresentado e passar por cima da gente, não está nem aí, né? Mas eu acho que eu tô entendendo que existe um equilíbrio que a gente precisa conhecer como conselheiros de trânsito, no sentido de que eu confio muito nos profissionais da prefeitura. Eu acho que a prefeitura de São Paulo tem uma capacidade de contratação de profissionais extremamente capacitados, como é o caso do Rafael. Então, do ponto de vista técnico, como conselheiros, eu sinto que o nosso papel não é exatamente esse. Ao mesmo tempo, eu sei que nós temos os políticos, os vereadores, o prefeito, que expressam um pouco essa vontade política. Só que eu acho que a prefeitura ela precisa começar a voltar a escutar a sociedade civil.
Eu acho que nós somos o principal caminho para que a prefeitura comece a escutar a cidade de um ponto de vista mais abrangente, de pessoas que realmente pensam a mobilidade e querem um futuro para a cidade. Eu acho que muitas vezes, pelo menos na minha participação, o que eu senti que as minhas contribuições, elas talvez não andassem para frente, porque eu estou esperando uma mudança de paradigma do que é uma cidade desejável, o que é uma cidade aceitável. Porque hoje eu acho que isso a gente não tem. Para muitos casos, é como, isso é o que tem, isso é o que está bom. Quando que... É o que tem para hoje. É o que tem para hoje. Então, é a gente mudar a perspectiva de como a gente entende a cidade. E eu acho que é isso que a prefeitura tem a se beneficiar com a gente. E a sociedade civil vê que a gente consegue realmente defender essas pautas. E eu gostaria realmente de pedir, né, que a prefeitura leve mais a sério o que a gente, Sim, o que a gente diz. Ser levado a sério. Porque ela vai ver resultados positivos para ela. Eu acho que a gente pode ajudar a absorver... muitas vezes as pessoas, né, que a gente tem muito isso no urbanismo muito falado, né, que é não no meu quintal, né, not in my backyard, a gente pode fazer esse meio de campo como conselheiros. Eu acho que isso é o nosso papel como conselheiros, a gente fazer essa comunicação da sociedade civil com a prefeitura para quando ela for fazer os projetos, esses projetos sejam bem-sucedidos, porque não vai ter uma porrada da sociedade civil que reclama de tudo todo e ao mesmo tempo. Tem a questão do vício cultural, talvez até a falta de hábito de dialogar com a sociedade. De dialogar, exatamente. Então, eu vejo que a gente tem um espaço para ocupar, que a prefeitura só vai se beneficiar se ela nos der esse espaço, mas ela precisa confiar um pouquinho mais na gente. Eu acho que assim, eu entendi que vocês colocaram, compactua um pouco da dor também. Foi a primeira vez que eu fui eleito. Nunca tinha me candidatado. Nós três, né? Sim, nós três. Nunca tinha me candidatado. Até o Fio também, acho que sim, acho que é a primeira vez. Estamos esquecendo de citá-lo, né, coitado? Ele faz parte, né? No próximo programa ele fala o tempo todo e a gente fica quietinho. Deixa ele aí quietinho. Então, eu entendo que assim, se dentro da esfera federal, estadual e municipal, 4 anos, eu, na minha opinião, já considero um pouco tempo para algum gestor público conseguir de fato fazer coisas grandes. 2 anos no conselho é um tempo menor ainda. Eu concordo. Só que eu concordo também um pouco na questão que o Renan fala. Eu confio nos profissionais que lá estão. Eu acho que também não passa... Precisamos citar a Michele. Não, a Michele, o Dalton que estavam com a gente, são pessoas assim ímpares. Então, assim, eu acho que nem é o papel também do CMTT, como conselheiro, eu não entendo que é a minha obrigação, não vou falar obrigação, não é eu, Gustavo, como conselheiro, tenho que falar, eu acho que tem que fazer isso, construir uma nova linha de ônibus. Não, isso, até porque eu não sou o profissional da área para fazer isso. Eu represento o CMTT no Fundurb. Eu sou vice, não sou o titular, e lá realmente somente o titular que vota. Eu participei só uma vez porque a titular não pôde, está tudo bem. E eu achei que foi uma reunião muito interessante, porque eles levaram para a pauta de verbas orçamentárias do município. E falou, é assim, 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 assado, para fazer tal coisa tal, pasta tal coisa, e foi prestado. E foi pedido, o que é a favor ou contra essa liberação? E aí, pelo CMTT, na época que eu participei das coisas que foram levadas, eu concordei, tanto que foram aprovados, foi aprovado para aquele orçamento. Eu acho que o Conselho ele passa muito mais nessa opinião, nessa linha de raciocínio. Então, eu acho que eu falo assim, eu não vou falar que eu fiquei frustrado, se você sentir um pouco frustrado, não fiquei, porque esses 2 anos estão me servindo de aprendizado também. Talvez eu tenha sido deselegante na minha colocação, mas eu acho que eu talvez eu tenha frustrado comigo mesmo. Sim. Então, assim, talvez a gente estava esperando algo muito a mais do que aqui. Sim. Aquela coisa, aquilo quando eu citei lá no início sobre a paixão da mobilidade. Talvez. Eu falei, essa paixão anda meio não correspondida, mas o a gente amor continua tentando. Ou você tá esperando aquela coisa que você chega lá e fala, Mas também não pode ser um relacionamento tóxico. Tem que ser um negócio tem que ser bom para ambas as partes, né? Mas eu não falo nem de amor, eu falo assim, às vezes, eu morro de vontade de conhecer, sei lá, eu morro de vontade de... Eu acho que assim, a questão da aprimoração. Exato, eu morro de vontade de visitar uma praia que eu vejo por foto no Instagram, aquela foto que é a coisa mais linda. Aí você faz um planejamento, gasta rios de dinheiro e tal. Aí quando você chega lá, tem aquela praia? Tem.
Mas é uma praia do tamanho dessa, sei lá, do tamanho desse estúdio aqui, que você fala, pô, mas não era melhor eu ter ido aqui em Riviera, aqui no litoral norte, que eu gastar bem menos, era muito melhor. A expectativa ficou muito acima do que aquilo que realmente... Talvez seja por a nossa falta de hábito de participar ativamente da questão das nossas responsabilidades como sociedade, né? É um aprendizado, eu concordo contigo, acho que é um aprendizado. E como aprendizado, nós estamos encerrando o programa, é isso? Exato, ó. Senão a gente ia estourar o tempo. Não, assim, o tempo foi até que bem tranquilo. Estamos chegando no reta final. Renan, nos despedimos. O que você acha? O que você achou? Bem, foi ótimo estar nesse podcast com vocês, pessoas incríveis da mobilidade. Esperamos que estejamos no Conselho de Trânsito por mais 2 anos aí. Quem sabe a gente consegue um pouquinho mais. Ale? Cara, muito obrigado. Gostei da experiência de gravar. Vai ser o primeiro de muitos, né? Com a presença, obviamente, do Phil na próxima. Talvez a gente se ausente em outros, é normal, numa cidade complicada, as agendas que a gente precisa conciliar para estar presente. Espero eu que no nosso programa próximo a gente já tenha convidados, né? Manter esse formato de convidados que possam contribuir com as suas experiências, segmentos de mercado, indústria, software, sistema, gestão. E a porta está aberta a todos. Não é um programa que tem uma pauta muito fixa e também a gente não tem por obrigação ter consenso em tudo. Então, eu acho que o legal, porque nos conhecemos no CMTT, né? E deu match, eu acho que esse é o ponto. Deu match porque a gente vem de mercados e vivências totalmente diferentes. Que é a cara do transporte de São Paulo. É heterogêneo, é uma cidade plural, vamos assim dizer. Né? É plural, igual quando a gente trouxe o exemplo da Paulista. Pô, eu sou apaixonado pela Rua Paulista, o elevado ali, como esse match, essa coisa plural. Cara, você vai ali, você vê todas as pessoas assim, de todos os tipos, e cara, eu fico encantado com isso. Eu quero é a cara de São Paulo, né? É a cara de São Paulo, cara. É a cara de você chegar ali no metrô, na Sé, 6 horas da tarde, e você vê pessoas de todas as raças, todos os gêneros, e ali convivendo. E ali a gente... No aperto, né? No aperto, porque é uma demanda imensa. São Paulo, só a região leste. Para quem não conhece esse dado, só a região leste de São Paulo. A gente transporta um Uruguai pendular de leste ao oeste todos os dias, de manhã e à tarde, tá? Não é que é só de manhã ou à tarde. Então, de manhã e à tarde você tira um Uruguai e traz para o centro. À tarde você faz o caminho contrário. Então, você pode colocar ali, sei lá, metrô de 30 e 30 segundos, trem de 1 minuto. Vai estar cheio. Porque quanto mais você coloca, mais a população agarra, adora a ideia, porque ninguém quer ficar preso no trânsito. Você tem muito mais tempo e confiabilidade e você vai em cima daquilo. E para mim tá tudo bem. E viva o transporte sobre trilhos. E viva o transporte sobre trilhos, transporte público em si. Gostei também de estar com vocês hoje, mais dessa vez presencial. Não sei se eu vou estar eleito ou não no CMTT, estando ou não. O Mobilizados continua. Faço votos que vocês sejam eleitos, que o Phil seja eleito, obviamente que eu seja eleito também, cada um na sua campanha, cada um na sua forma de entender como pode entrar ou não, a forma de angariar mais votos ou não. Mas é isso. Quem assistiu, ouviu aquele feedback, foi para xingar, se foi para brincar, se foi para dar sugestão, seja lá o que for, a gente está sempre aberto. Só peço desculpa. Deixa nos comentários, né? Como é que deixa faz. o like aqui. Assim, o like. Não vai ter nada, né? não vai ter compartilhe. Da mesma forma que o Ale citou, a gente estava falando da expectativa, eu sei que eu tenho essa voz assim bonita, colegas do trabalho brincam que eu tenho uma voz aveludada. Com certeza. Que eu falo bom dia, boa tarde. Eu brinco, converso assim com todo mundo. Mas a lataria agora, quem tá vendo, vê que a lataria não ajuda muito em relação à voz. Graças a Deus eu sou casado, muito bem casado, e minhas filhas são muito bonitas e puxou a parte boa que eu tenho, assim, que é a lataria de quando eu era criança, não de adulto. Mas então é isso, aí, pessoal. Né, até a próxima. Muito obrigado. Valeu. Valeu.